Durante o mês de dezembro, nós vamos fazer um parênteses. Nós estávamos estudando o Evangelho de Marcos, nós vamos começar o capítulo 4, mas só o ano que vem, durante o mês de dezembro, nós vamos falar um pouquinho a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é uma data das mais importantes para o cristianismo, é o Natal, onde a gente comemora o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, com o passar dos anos, quanto mais avançam-se os anos, mais distante do significado original a gente fica do verdadeiro Natal. Hoje a gente vê que gira em torno da pessoa do Senhor Jesus um grande comércio. Fala-se muito em presentes, em bola de Natal, em árvore de Natal, em enfeites, em tudo, em comida. Eu gosto de tudo isso, não tenho nada contra. Mas só que, às vezes, coisas secundárias acabam ocupando o lugar que o Senhor Jesus merece nas nossas vidas e principalmente na vida da igreja. E eu lembro de um irmão, inclusive ele vai casar no próximo sábado, ele convidou eu e André para que nós estivéssemos com ele, o irmão Laércio Miranda, lá de São Paulo. Eu não sei quem já foi na 25 de março lá. Você chega lá, o que tem, tudo que você imaginar tem lá. Tudo. E aí ele disse que ele entrou numa das lojas que tinha tudo que você imaginar e um pouco mais. E ele andando no meio das coisas ali, de repente, ele observou que tinha uma pequena manjedoura e uma imagem do Senhor Jesus deitado naquela manjedoura, na época de Natal, mas só que ele estava no meio de todas as outras coisas, uma bagunça, a loja que já tinha sido revirada por tanta gente, e aquela manjedoura e o menino Jesus estava jogado ali naquele meio. Na hora ele olhou para aquilo e ele pensou: será que Jesus também não está assim na minha vida? Largado em qualquer canto? Será que ele não se encontra desprezado e eu só vou atrás dele quando realmente eu preciso de algo? E aquilo me brotou como uma bela ilustração do que tem acontecido com o verdadeiro sentido do Natal. O Natal tem sido mais uma época da gente comemorar, comer, beber, ganhar presente, do que realmente consagrar e voltar a nossa mente para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso, esse mês eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho mais a respeito da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai falar, eu gostaria de falar hoje sobre o Evangelho de João. Por quê? Porque João, embora ele trate de alguns milagres que Jesus fez, mas ele fala 7 vezes "eu sou" no livro de João. E das 7 vezes ele fez 3 coisas para provar que ele era realmente aquilo que ele estava dizendo ser. Então ele disse: "eu sou o pão da vida". E ele fez o quê? Multiplicou os pães para provar que, da mesma forma como ele saciou a fome física daquele povo, ele poderia saciar a alma também daquela multidão. Depois ele disse: "eu sou a luz do mundo". E para provar que realmente ele era a luz do mundo, ele curou um cego de nascença. Hoje a gente vê médicos trazendo à vista para pessoas que enxergavam antes, que por algum problema na córnea parou de enxergar, mas faz um transplante e elas voltam a enxergar. Mas Jesus não, nunca ninguém conseguiu fazer o que Jesus fez, trazer vista a um cego de nascença. Se a pessoa nunca enxergou, a medicina não é capaz de fazer ela enxergar. Mas se ela já enxergava e ficou por algum motivo cego, é capaz de fazer um transplante e ela voltar a enxergar. E Jesus diz: "eu sou a luz do mundo". E a mais profunda de todas as declarações de Jesus, ele fala ali diante do túmulo de Lázaro, quando já faziam 4 dias que ele estava enterrado,
Tanto é que quando ele pediu para que tirassem a pedra da boca do túmulo, as irmãs dele falaram: Senhor, deixa. Já fazem 4 dias, já está cheirando mal. E para provar que o seu caso tem jeito, mesmo que já esteja cheirando mal, Jesus disse para Lázaro: vem para fora. E ele levantou e saiu. Ele voltou a viver depois de já estar em decomposição. Não importa o estágio que esteja o seu problema. Se você entregar ele nas mãos de Jesus, Jesus ele é poderoso sim para solucionar o seu problema. E é isso que eu gostaria de começar a ver hoje, porque a grande dificuldade nossa é que nós queremos muito mais aquilo que Jesus pode fazer do que aquilo que Jesus é. E eu gostaria que, no final desse mês, a gente saísse daqui querendo muito mais a Jesus, a própria pessoa de Jesus, do que as coisas que Ele pode fazer. Às vezes nós nos contentamos com pouco, com uma bênção, com uma cura, com um milagre. E lembra os 10 leprosos que foram até Jesus? Jesus curou os 10. Infelizmente, quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Mas esse, além da cura física, recebeu também a vida eterna. Os outros 9 se contentaram com a cura da lepra. E às vezes eu e você fazemos a mesma coisa, nos contentamos com as bênçãos que Jesus pode nos dar. E nós não desfrutamos da própria pessoa do Senhor Jesus, que é infinitamente maior e melhor do que qualquer coisa que Ele possa nos dar. Ter Jesus é muito melhor do que ter visão, do que ter comida, do que ter saúde, do que ter casa, carro, qualquer outra coisa. Davi, quando ele estava lá no deserto, fugindo de Absalão, ele diz assim: numa terra deserta e árida, sem água, a minha alma, o meu corpo, o quê? Te almeja. Eu creio que eu e você, num deserto, fugindo de um inimigo, com sede, com fome, a gente ia falar: eu queria um restaurante. Mas Davi falava: a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja. Ele não queria nenhuma bênção, ele queria a presença do próprio Deus com ele. E eu gostaria que no final desse mês a gente entendesse isso. Portanto, a gente vai começar a pensar hoje a respeito da magnificência de Jesus. Ou seja, Jesus ele é acima de tudo, acima de todos. A presença de Jesus, ela é muito mais significativa do que a presença de qualquer outro ser existente. Aquilo que Jesus pode fazer por nós é melhor do que aquilo que qualquer outra pessoa pode fazer. Ele está acima, ele é magnânimo, ele é sublime. E vamos ler no Evangelho de João a introdução. E que introdução! Daria para a gente ficar aqui 1 ano falando só sobre essa introdução, de tanta informação e riqueza que tem esses 4 versos a respeito da pessoa de Jesus. Interessante que, se você for para os outros evangelhos, para Mateus, Marcos e Lucas, eles vão narrar o nascimento de Jesus. Como é que esse Rei dos Reis saiu da glória e encarnou e chegou a esse planeta. João, ele vai muito mais além. É interessante que eu creio que João era um dos mais simples entre eles, mas ele foi de tal maneira feliz ao escrever a introdução, que ele foi lá na eternidade para falar a respeito de Jesus. Vamos ler, vamos nos pôr de pé em reverência à palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos que nesse momento
o Senhor fale aos nossos corações através desses versos e abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para que a gente possa compreender a grandeza e a importância do Senhor Jesus para a nossa existência. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Podemos assentar. Eu creio que esse texto poderia ter uma boa proposição, essa frase. Mais extraordinário do que os grandes feitos de Jesus é a essência do seu ser. A gente deve se maravilhar muito mais com quem Jesus é do que com aquilo que ele faz. Muito mais com a eternidade, com os atributos, com a divindade, com o amor de Jesus, do que com aquilo que ele fez por nós. A pessoa de Jesus é acima de tudo e acima de todos. Portanto, vamos começar a pensar um pouquinho nesse texto. O texto diz assim: no princípio. No princípio. É interessante que João ele tinha uma tarefa muito difícil. Ele tinha que escrever um evangelho para a sua igreja, que já fazia 60 anos que Jesus tinha instituído a igreja, ou melhor, 30 anos, por volta dos anos 60, ele escreveu esse evangelho. Mas a igreja que ele pastoreava era formada por um grupo que começou apenas com judeus, que tinham uma ideia a respeito da palavra de Deus e do Logos, como é chamado aqui. Mas na igreja dele já tinha ali em Éfeso entrado pessoas gregas, gentios gregos, que agora tinham uma comunidade misturada. Imagina, João tinha que trazer uma mensagem poderosa para judeus e gregos, de maneira que eles pudessem compreender quem é o Senhor Jesus. E João, quando ele começa a trazer essa ideia, é interessante que ele não começa a discutir com os gnósticos, como eles faziam. Os gnósticos acreditavam a respeito da criação de todas as coisas, que no princípio, antes de o mundo ser criado, existia um Deus bondoso e existia também uma massa de matéria má. Por quê? Porque os gnósticos, eles acreditavam que a matéria sempre é má. O nosso corpo é mau. Nós só fazemos coisas erradas com o nosso corpo, coisas más. Era isso que os gnósticos, os filósofos da época, acreditavam. Então, na teoria deles, eles acreditavam que existia um Deus já no começo. Mas, ao mesmo tempo, com esse Deus, sempre existiu uma matéria, que sempre, por essência, é má. João não quer discutir com eles. João simplesmente começa a dizer que no princípio, ou seja, quando todas as coisas foram criadas, ele diz o quê? Que Jesus já existia. Antes da eternidade pré-existencial, ou seja, antes de todas as coisas serem criadas, Jesus já existia e ele afirma: no princípio era aquele que é a palavra, e esta palavra estava com Deus e era Deus. E para reforçar o verso 2, ele firma ainda novamente: ele estava com Deus no princípio. Então, no princípio de toda a criação, quando existia apenas a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nada além dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, nada além da divindade existia, João é muito claro, Jesus já estava lá presente. E ele foi quem deu start a todas as coisas. Então, às vezes, tem uma doutrina espalhada em nosso meio, aí no país, no mundo até, que diz assim que Jesus foi a primeira criatura de Deus. João ele já rebate isso dizendo que no princípio, ele já o que era? Ele não foi criado. No princípio era. Então, quando ele começou a criar, ele já era. Então, ele não foi a primeira criatura, porque ele já estava com Deus
no princípio. E o texto afirma claramente, ele também era Deus. Então, João, ele tem que mostrar tanto para gregos quanto para judeus a grandeza de Jesus. E para o judeu, ele entra em crise em ouvir falar que com o Pai tinha mais alguém. Mas João, ele não quer discutir, ele apenas afirma que no começo de todas as coisas, esse Jesus que vocês crucificaram, ele já era existente, antes de encarnar. Jesus é um ser eterno, existente antes da criação de todas as coisas. Outro conceito que a gente tem que entender, Jesus ele é eterno, Jesus não foi criado, sempre existiu, Jesus não é a primeira criação de Deus e Jesus estava com Deus no princípio de todas as coisas. Essas 4 declarações, elas derrubam um monte de heresias que estavam sendo divulgadas na época de João. Quando Jesus escreveu, eram essas coisas que eles acreditavam a respeito de Jesus. Tem uma música dos Vencedores que eu estava escutando esses dias que diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem... como é que é? Oi? Vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. E a música continua, mas Jesus é bem mais importante. Jesus é muito mais importante do que um filósofo, do que um poeta, do que um comunista, do que um hippie, do que um fundador de uma religião. O texto nos afirma que ele é o próprio Deus que se encarnou. Um outro conceito que João usa, ele fala, Jesus é a palavra. Alguns dizem a palavra, outros dizem o verbo e outros dizem o logos. Esse também era um conceito muito divulgado, tanto entre os judeus quanto entre os gregos. Por quê? Vocês sabem que os judeus, eles acreditavam no poder inerente da palavra, como se a palavra tivesse personalidade por si só e fosse capaz de fazer coisas. Inclusive, foi divulgado muito um livro entre nós, que é um livro que ele contém muitos erros e não é um livro que eu recomendaria para vocês, que o livro foi escrito por um dos pastores grandes aí da nossa nação, e o livro é chamado Há Poder em Suas Palavras. Então, como se você colocasse, né, o Rodrigo está com a filhinha aí, se ele colocasse o nome da filhinha Mara, ela seria uma menina triste, porque Mara significa o quê? Amarga. Então a filhinha dele seria amarga. Como se a própria palavra tivesse um efeito negativo na existência da Gabriela, né? Não. A palavra que tem poder não é a minha ou a sua. É lógico que se eu xingar o Betinho ou seu besta e ele vai ficar bravo comigo. Então teve um certo, né, poder. Mas um poder moral apenas de eu ter ofendido ele. Mas a minha palavra em si não é uma entidade que tenha um poder para interferir na existência dele. Jogar praga, né? Cuidado com o que você fala que a praga pode pegar. Não. A palavra que tem poder não é a minha, não é a sua, mas é a palavra de Deus, a palavra criadora. Como a gente vê ali no livro de Gênesis, que o livro de Gênesis começa da mesma forma como João. No princípio. Ou seja, quando todas as coisas foram criadas, foram através da palavra de Deus. E Deus disse, haja luz e houve luz. Mas é diferente a palavra de alguém onipotente da palavra limitada de seres humanos falhos como nós. É muito diferente. Deus dizia, haja luz e houve luz. Tudo que ele foi falando veio à existência a partir do nada. A palavra dele é poderosa. E esse conceito era muito difundido entre os hebreus, e eles tinham medo de pronunciar algumas palavras. Até hoje, às vezes eu vejo, a gente foi fazer uma visita, e eu
estava falando a respeito que Satanás ele não tem poder. Satanás é alguém, quer dizer, ele tem poder, mas o poder dele é limitado ao poder de Deus. Deus está acima. E toda vez que eu citava a palavra Satanás, a família tremia. Depois a Andréia falou para mim, você viu o que acontecia? Então toma cuidado, porque quando você falava a palavra Satanás, a família ficava morrendo de medo de trazer alguma maldição para a casa dela, porque eu falava a palavra de Satanás, a Satanás dentro da casa delas. Então são superstições que a gente traz e que nós sofremos por causa dessas coisas. É apenas um nome, é apenas um título. Não tem poder algum você falar a palavra Satanás. Não vai nem trazer bênção nem maldição para você. É apenas um nome, como se fosse chamado de Rockefeller. Não importa, é um nome que foi dado. Então a gente não precisa ficar com medo de falar, e não podemos falar aquele nome, a coisa feia. A pessoa chamava a coisa ruim, porque não tinha medo de falar. Então, gente, palavra que tem poder é a palavra criadora do nosso bondoso Deus. E João, ele tinha que explicar para aquele povo, ora, para os judeus, o Logos, né? Logos para os judeus significa sabedoria ou razão universal, respectivamente o sentido do mundo, uma lei que perpassa o universo ou uma força que atua em todo o mundo. Quando o judeu ouvia falar a palavra Logos, ele pensava nisso, numa sabedoria, numa razão universal, numa lei que estava inerente em todo o mundo. O Logos era aquilo que trazia à existência todas as coisas e que ainda continuava fazendo coisas e que poderia estar fora do controle em determinadas. Por isso a gente tinha que tomar cuidado com o que nós falamos. Era o pensamento deles. Agora, o Logo para os gregos era um ente divino intermediário entre Deus e o mundo, como ensinavam as teorias da gnose. O que era o Logos? Deus, ele acreditava que existia antes de todas as coisas, mas Deus ele é santo. Então, ele não poderia ter contato com a matéria que é ruim, que é má. Isso na mente dos gregos. Logo, para que criasse todas essas coisas, era necessário que tivesse um ser intermediário, abaixo de Deus, mas acima da matéria. Então foi uma emanação de Deus, que deixou de ser divino como Deus, mas que era suficientemente poderoso para pegar a matéria que já existia e criar o mundo, o sol, as estrelas e todas as coisas. Era isso que estava na mente do povo grego quando João escreveu. Então, quando se falava em Logos para o judeu, era a palavra criadora de todas as coisas que criou o mundo. Quando se falava de Logos para os gregos, era um semideus, não era aquele Deus. E João, ele tinha que ensinar um novo conceito, tanto para judeus quanto para hebreus, a partir de conceitos que eles já tinham. Então, na sabedoria que Deus deu a João, ele usou uma palavra que eles reconheciam para mostrar, sabe aquela palavra que vocês tanto temem? Sabe aquele ser divino que vocês acreditam que moldou todas as coisas? Todas essas ideias que vocês têm a respeito de Logos, elas residem plenamente em Jesus. Jesus é tanto aquela palavra criadora, como aquele ser que trouxe a ordem ao caos que existia no início. Então João pegou o gancho e apresentou Jesus acima da palavra e acima daquele semideus que eles tinham em mente, para apresentar um ser totalmente superior. Então, para João, significa o quê? Jesus Cristo, esta mente de Deus criadora, iluminadora, controladora, sustentadora, tinha baixado à terra. Então, aquele Logos que os judeus acreditavam e aquele Logos que os gregos acreditavam, em Jesus Cristo, essa mente criadora de Deus, essa sabedoria, tudo isso, ele apresenta Jesus como sendo o Logos. E ele também fala, veio para dizer que os homens já não necessitam fazer conjecturas, ficar pensando, imaginando como seria, e procurar provas, que tudo o que deviam fazer era olhar para Jesus e ver
a Deus. Eles queriam conhecer a Deus, eles queriam ter intimidade com Deus, mas na mente dos judeus e na mente do grego, Jesus, ou melhor, Deus, era um ser transcendente, um ser muito elevado, muito superior, muito distante, que o ser humano não pode ter contato com eles. Mas João está mostrando que, pelo contrário, ele sim, ele é sublime, ele é muito elevado, mas ele também é imanente, ele é aquele que está presente no nosso dia a dia, aquele que nos acompanha, aquele que nos sustenta, aquele que preserva a nossa existência. Ao mesmo tempo que ele é muito elevado, ele também é presente. Isaías, acho que 57:15 diz assim: eu sou o alto e o sublime, que habito na altura inacessível, mas também habito com quem? Com aquele que tem o coração quebrantado. Embora ele seja grandioso, ele também é humilde para estar habitando comigo, contigo, com criaturas pecadoras como nós. Esse é o Jesus que João tem apresentado ali para gregos e judeus. Mas ele diz assim: Jesus estava com o Pai e também é o divino Criador de todas as coisas. Todas as coisas, entendam, tanto visíveis quanto as invisíveis, foram trazidas à existência a partir do nada pelo poder de Deus. Lá no livro de Gênesis, quando fala assim, no princípio criou Deus todas as coisas, tem uma palavrinha muito interessante que é bará. Essa palavrinha só é utilizada para Deus, ou seja, que é criar. Na verdade, o homem não cria nada. O homem apenas molda aquilo que Deus já criou. Criar é você pegar algo que não existe e falar e trazer esse algo à existência para depois você falar que criou. E foi assim que Deus fez. Ele, a partir do nada, apenas pela sua própria palavra, ele trouxe toda a matéria existente à existência. Todos os seres celestiais, angelicais, todos os seres espirituais, tudo o que existe, tanto o que a gente pode ver, quanto aquilo que a gente não pode ver, veio à existência a partir do nada, desde que Jesus deu uma ordem para que eles viessem a existir. Então, Deus sim cria. Jesus criou. Ele falou e as coisas passaram a existir num ponto zero. Quando ele foi criar a história do homem, quando ele foi criar o universo, a partir daquele ponto zero, quando ele disse, as coisas começaram a vir à existência. Então, criar é uma palavra que a gente deveria usar apenas para Deus. O homem, ele pode moldar, ele pode montar algo a partir daquilo que Deus já colocou à disposição. Um carro, o homem não criou um carro, ele montou um carro, baseado nas leis que Deus já havia criado. Então ele entendeu a lei da dinâmica, a lei da... tantas outras leis de atrito, de tudo o que foi criado por Deus, o homem conseguiu perceber através da consciência e da sabedoria que Deus lhe deu, e ele passou a utilizar isso em seu favor. A lei da aerodinâmica, colocar um avião pesando 200 toneladas no ar e atravessar um continente, é porque nós podemos acreditar que a lei da... como é que eu falei? Da aerodinâmica não falha. Já pensou se não tem mais o atrito? O avião está voando, não tem mais... de repente entra no vácuo e não tem mais o atrito com o ar. O que vai acontecer com esse avião? Ele vai cair. Deus deu sabedoria para o homem utilizar a aerodinâmica para colocar um monstro daquele de 200 toneladas no ar. Mas o homem não criou a lei. Ele apenas utilizou algo que Deus já tinha criado, que Jesus já tinha criado. E é isso que a gente tem que entender. Tudo aquilo que nós somos capazes de fazer é porque Deus antes já nos forneceu material para que pudéssemos desfrutar. Se vocês estão sentados no banco hoje e não estão com medo, vocês estão relaxados, tranquilos. E nós estamos debaixo desse teto tranquilo, ninguém fica olhando, será que vai cair? Por quê? Porque a lei da gravidade funciona.
E Deus colocou a lei aí e ninguém pode anulá-la. Ela vai funcionar até a hora que Deus quiser. Até a hora que Deus quiser. Porque imagina você sentado e de repente o banco flutuasse. Como seria um mundo sem ordem? Já pensou? Um banco voando, o outro caindo, o outro indo para frente e para trás. Você vai sentar, o banco sai sozinho de trás de você. Como seria o mundo? E é isso que Jesus fez, ele colocou uma ordem. E as leis que ele estabeleceu, as leis naturais, as leis físicas, não são ultrapassadas pelo homem. Nós não podemos mudar. E é isso que nos dá segurança. Ele não apenas criou todas as coisas, mas ele ainda continua sustentando todas as coisas pela força do seu poder. Se você ler Colossenses capítulo 1, 16, 17 em diante, você vai perceber que ele é o sustentador de todas as coisas pelo seu poder. E é isso, o texto é maravilhoso quando diz assim, olha o verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Se você existe, está sentado aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, louvando a esse Deus maravilhoso, porque você é obra desse Jesus maravilhoso. Você não estaria aqui se ele não tivesse criado você. Quando? Ele já pensava em você antes da criação do mundo. Antes de tudo ser criado, eu e você já fazíamos parte da criação dele, já fazíamos parte do propósito dele. A Bíblia diz que todos os nossos dias já foram escritos antes da fundação do mundo. Tudo aquilo que está passando conosco, você pode ter plena convicção que de alguma forma, como diz Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqueles que ele chamou, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, o bem que fala ali em Romanos, não é que todas as coisas vai produzir bem-estar em você. Não, todas as coisas vão contribuir para que você seja mais parecido com Jesus. Esse é o propósito. Não quer dizer que você vai sentir prazer e alegria em tudo aquilo que vai acontecer com você, não. Mas que independente se são coisas prazerosas ou não, aquilo vai contribuir para que o propósito de Deus seja completo na sua vida. E é isso, para isso que Jesus te criou. E creia, Jesus, ele trouxe tudo à existência. Trouxe eu, trouxe você, trouxe o sol, a lua, as estrelas, o mar, trouxe todos os animais, todos os sistemas solares, todas as galáxias. Não existe um só ser em nosso universo que não tenha sido criado por Jesus, que já existia antes de todas as coisas serem criadas. E João, ele enfatiza isso duas vezes. O verso 2, ele estava com Deus no princípio. Portanto, devemos entender que esse mundo pertence a Deus com tudo o que nele há. Então, às vezes, embora fale assim, o mundo jaz no maligno, o mundo é do diabo. Não. O mundo pertence a Deus e o diabo também pertence a Deus. Embora o mundo esteja mergulhado num sistema dirigido pelo diabo, mas ainda assim Deus é soberano, está lá no trono, reinando até mesmo sobre os planos que o diabo tem. Até mesmo sobre isso. Então, o mundo jaz no maligno não quer dizer que o universo pertença a ele. Significa que ele está exercendo a sua influência sobre o sistema humano. Se a gente vê essa corrupção que está aí no país, se a gente vê tudo aquilo que está acontecendo em Brasília, se a gente vê o que o Estado Islâmico está fazendo no mundo, é porque tem pessoas que estão sendo influenciadas pelo sistema satânico. Mas não quer dizer que o mundo deixou de pertencer a Deus porque a maldade está aí reinando. Não. Deus ainda está soberano, e em Apocalipse nós temos visto isso, que um dia ele vai pôr um ponto final em toda a maldade, e toda a impiedade será retribuída, e aqueles que pertencem a Deus
será abençoado com bem-aventuranças eternas. Devemos crer em todas essas coisas. Próxima declaração é que Jesus é a fonte de toda vida. Olha o que ele diz no verso 4. Nele estava a vida. Interessante, a gente tem que pensar um pouquinho a respeito de vida, né? O ser humano sem Jesus apenas existe, mas não possui vida. Se você vê pessoas desanimadas com a sua existência, querendo pôr um ponto final na sua vida, que o mundo perdeu o sentido para ela, você pode ter certeza. Essa pessoa, ela existe, mas ela não desfruta da vida que Deus tem para ela. E é uma vida diferente dessa vida biológica que nós vivemos. Porque, assim, essa vida biológica que eu e você desfrutamos é apenas uma existência, assim como de uma girafa, assim como de um elefante, assim como de um leão, assim como de uma árvore, dos peixes, é uma existência. Mas quando a Bíblia fala de vida, ela fala de uma existência superior, acima dessa vida que qualquer pessoa pode viver aqui. Até mesmo uma pessoa que se diz ateu, que não crê em Deus e que não aceita a soberania de Deus, também desfruta de uma certa existência. Mas vida somente há em Jesus. E somente quem possui Jesus, quem recebe Jesus, somente aqueles que estão habitados pelo Senhor Jesus possui vida. E essa vida que Deus está prometendo para todos aqueles que são de Jesus. O Evangelho de João começa apontando para Jesus como sendo doador da própria vida e termina afirmando que escreveu para que os homens creiam em Jesus e crendo tenham vida. A palavra vida está, se não me engano, mais de 70 vezes, ou melhor, a palavra crer em Jesus para ter vida está escrito mais de 70 vezes no Evangelho de João apenas. Mais de 70 vezes. E essa vida que Deus está proporcionando é uma vida que realmente preenche o vazio do coração do ser humano, que existe, mas já está enfadado dessa existência aqui, que é tão cruel com ele. Uma pessoa que existe sem a dependência e sem comunhão com Jesus, ela apenas está desfrutando de um dia após de outro dia, mas que não pode ser chamado de uma vida plena, como Deus tem para nos dar aqui nessa terra. Vida eterna é o quê? A absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus e por meio dele. É interessante que vida eterna não pode ser apenas uma vida que não tem fim. Porque imagina alguém que está vivendo uma vida miserável, uma vida do cão aqui na terra, e você fala para ela, você quer viver eternamente? Ela vai falar, não, eu quero morrer. Eu quero morrer. Não, mas você não quer a vida eterna. Eu viver eternamente, isso que eu estou vivendo, eu não quero. Portanto, quando a gente olha para a Bíblia, e quando a Bíblia fala de vida eterna, não está dizendo apenas no sentido de uma vida longa, de uma vida que não tem fim. Quando a Bíblia fala de vida eterna, fala de qualidade de vida que o próprio Deus possui. E quando a gente vai adentrar na vida eterna, não quer dizer que a gente apenas não morrerá mais, mas está querendo dizer que nós vamos passar a desfrutar da mesma existência que Deus desfruta. É isso que a Bíblia mostra como vida eterna. Não é apenas uma vida que não vai ter fim. Porque se você está sofrendo, e eu vou falar, sua vida não vai ter fim, você vai falar, se eu vou viver eternamente com uma vida que não... Assim eu não quero. Eu quero pôr um ponto final na minha existência. Vida eterna é uma vida com significado, com sentido, com razão. Uma vida que realmente é cheia de bem-aventuranças, embora aquilo que nos cercam possam se opor em desfrutar prazeres terrenos. Mas é possível desfrutar a vida eterna ainda desfrutando de dissabores desse mundo.
A gente lembra, eu não consigo pensar em exemplos maiores do que o exemplo de Paulo e Silas, presos injustamente, com as costas cheias de vergonhas, e por volta da meia-noite cantavam e oravam. Por quê? Porque eles desfrutavam já da vida eterna que Deus tinha para ele. Porque a circunstância não era para cantar, a circunstância não era para orar, era para estar murmurando, se queixando. Mas porque a vida de Deus brotava e jorrava dentro do coração deles, eles podiam, mesmo em dificuldade, cantar e orar. E é essa vida que Jesus veio trazer para nós. Uma vida que vale a pena ser vivida, com propósito, com significado. Uma vida que satisfaz plenamente o coração. E essa era a tarefa de João, mostrar que esse Jesus, que havia nascido na manjedoura, era muito mais do que uma simples criança, filho de Maria e José, um carpinteiro. Jesus, ele era o próprio Deus encarnado, criador de todas as coisas. Jesus é a fonte da própria vida. Aquela vida que os hebreus tanto esperavam, que o Messias traria, João está falando, essa vida veio em Jesus de Nazaré, que é o Deus encarnado. Jesus tem vida e vida abundante para que eu e você possamos desfrutar dela, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor estejam todas ao contrário. Jesus ainda assim é capaz de te dar uma vida repleta de paz, repleta de satisfação, repleta de harmonia interior. E é isso que eu e você mais precisamos. Não apenas no sentido de não ter fim, mas na qualidade que deriva a sua existência do próprio Deus. Agora, como podemos entrar nessa vida eterna? Entramos nessa vida ao crer em Jesus Cristo. A palavra crer se encontra 70 vezes no Evangelho de João. Vamos ler juntos? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Vamos ler esse outro? Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida. É o próprio Senhor Jesus dizendo que quem crê nele tem a vida eterna. Agora a questão fica mais difícil. O que significa crer? Porque se a gente sair aí na rua fazendo uma pesquisa, se a gente for no penitenciária, se a gente for na Cracolândia, se a gente for em qualquer lugar do mundo e perguntar se as pessoas creem, elas dizem que creem. Agora, o crer tem que ter um objeto correto, porque todo mundo crê. Vocês estão sentados no banco porque vocês creem que o banco sustenta vocês. Porque senão vocês não estariam sentados nele. Então, nós podemos crer em diversas áreas da nossa vida, em diversos segmentos. Mas a grande questão, quando a Bíblia fala quem crer, é crer o quê? E crer no quê? E de que forma? Portanto, quando a gente fala quem crer tem a vida eterna, nós temos que entender que, primeiro, significa a convicção da mente a respeito de que Jesus é o Filho de Deus. Primeiro, você tem que entender que esse verbo que foi encarnado, essa palavra que foi encarnado, esse logos que a Bíblia está dizendo, Jesus, ele é o próprio Filho de Deus encarnado. E isso, primeiro, tem que vir ao seu entendimento. Você tem que ouvir a palavra de Deus e tem que crer, tem que aceitar, tem que confiar que esse Jesus é realmente o Filho de Deus. Depois, segundo, significa a confiança do coração em tudo que Jesus diz, que tudo que Jesus diz é verdade. Lembra que quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E que ele realmente pode ressuscitar os mortos e dar vida, essa vida que eu estou falando, não apenas uma vida física, mas uma vida espiritual com verdadeiro sentido. E também
Em terceiro, significa apoiar toda a ação da vida na segurança inamovível de que devemos tomar Jesus ao pé da letra. Ou seja, você tem que acreditar que o melhor que você pode fazer da sua vida é guiá-la através dos passos de Jesus. Daquilo que Jesus pede, daquilo que Jesus mostra para você que é importante. Jesus é essa essência, Ele é a própria vida. E sempre que tem pessoas novas, eu gosto de contar aquela ilustração do crer e do confiar. Qual é a diferença crer, acreditar que Deus existe, que Jesus existe, e crer, confiar em Jesus? Tem diferença? Existe muita diferença. Então, a ilustração melhor que eu consigo pensar é a ilustração do equilibrista que esticou o cabo de aço nos 2 prédios maiores lá do centro de Campinas. E quando ele esticou lá o cabo de aço de um prédio ao outro, as pessoas começaram a se juntar ali embaixo. Imagina todo aquele povo que anda ali na 13 de maio, olhando o equilibrista passando de um prédio. Imagina, da Matriz para o outro lado, no outro prédio. Imagina ele atravessando a praça lá da Matriz, sobre um cabo de aço. E as pessoas começaram a juntar, olha lá. E ele vai e volta. E de repente ele pergunta para a multidão, vocês acreditam que eu possa passar novamente? A multidão diz, lógico que acreditamos, passe de novo. Aí ele passa de novo. Então, de repente, ele pega uma carriola, um carrinho de mão. E ele coloca aquele carrinho de mão, aquela carriola, ele passa mais umas 2, 3 vezes levando aquele carrinho de mão para lá e para cá. De repente ele para e ele fala, você acredita que eu consiga passar novamente com essa carriola para o outro lado? A multidão toda responde, claro que acreditamos. Então ele fala, se você acredita, senta aqui no carrinho que eu vou te levar para lá. Aí você já viu tudo a diferença, se você confia em Deus ou se você crê que Ele é bonzinho, né? Deus é legalzinho, né? Ele é legalzinho para você ou Ele é seu Senhor? Você acredita nele ou você confia nele? Porque o que Deus quer é que a gente confie a nossa vida aos cuidados dele. Que a gente deixe a nossa vida para que Ele cuide da gente. Portanto, quando chegamos a este ponto, deixamos de existir e começamos a viver. Talvez alguns de nós aqui essa noite ainda estejamos existindo apenas. Vivendo um dia após o outro, trabalhando, comendo, mas talvez a gente ainda nunca tenha desfrutado da verdadeira vida que Jesus tem para nos entregar. E talvez hoje possa ser o dia de receber essa plena vida. Portanto, o que a gente deve pensar com essas situações? E eu penso assim, talvez você olhe para essa mão, né? Ali está escrito, mão de Deus, aqui está escrito, né? Aqui está escrito, mão de Deus, bem... Mas você acredita que estaria certo essa ilustração? O que você acha? Porque você está vendo que ali está a mão dele, mas que tem mais universo ainda além da mão dele. Então, uma ilustração correta, o universo tinha que estar todo contido na mão dele. E ele ainda seria infinitamente maior. Porque ele é maior do que tudo, maior do que todos, ele criou tudo e ele continua ainda sustentando tudo pela força do seu poder. Mas vamos pensar sobre esse texto. Jesus é muito mais do que somos capazes de conceber. João, ele trouxe apenas uma ideia a partir daquilo que os gregos e que os judeus entendiam a respeito do Logos, para mostrar que Jesus era muito mais do que aquilo que eles estavam pensando a respeito do Logos. Mas quando a gente começa a pensar em Jesus, nós temos que entender, ele é infinito. E nós somos limitados. Por mais que a gente pense grande a respeito de Jesus, ele ainda é maior. Por mais que você fale, eu tenho um grande problema, você tem que entender que o seu problema, olha o tamanho do universo nas mãos de Jesus. O seu problema é uma poeirinha no pé dele, na sola do pé dele. Ele pode resolver assim, ó. Jesus, ele é maior que tudo e maior que todos. Mas, embora transcendente, ou seja, muito elevado,
é ao mesmo tempo imanente e presente em nosso viver diário. Conversava com 2 irmãos essa semana e dizendo a respeito das nossas orações. E eu dizia, você tem que colocar diante de Deus todas as suas ansiedades, tudo aquilo que aflige o seu coração. E ela dizia, eu pensei que eu só devia levar para Deus coisas grandes, difíceis. E aí eu disse para ela, não, Deus, Ele cuida de todo o seu ser. Até o cabelo da sua cabeça não cai se não for da vontade dEle. E aí eu contei a ilustração para ela da farinha. Lembra do missionário, o pastor Adilson, que foi visitar uma família de missionários lá na África. E quando ele estava na África, ele sempre levava goiabada, doce, café, as coisas aqui do Brasil. E quando ele chegou, a família, a mãe fez uma comida bem brasileira, carninha com molho, arroz, feijão, e serviu para a família. Quando eles estavam na mesa para se servir, o pai pediu para o filho mais novo orar. E o filho orou agradecendo a presença do missionário, a carne, a comidinha tão brasileira que ele gosta tanto. Mas o menino disse, Deus, mas podia ter uma farinha, eu gosto tanto de farinha. E os 2 irmãos dele deram risada. E quando abriram os olhos, os irmãos estavam dando risada e o pai repreendeu. O que está dando risada do seu irmão? Mas ele está pedindo farinha. No que os irmãos estavam dando risada, a campainha tocou. Aí vai o pai lá atender, o correio entregando uma caixa. O pai entregou, o correio entregou uma caixa, e isso não é invenção. O próprio pastor Adilson, missionário da junta, ele era o presidente da junta, ele estava lá, e ele presenciou isso. Quando recebeu a caixa, ele abriu a caixa, tinha coisas aqui do Brasil, alguma família enviou para eles. Tinha seu café, tinha doce, tinha um monte de coisa, mas não podia faltar a farinha de mandioca, que chegou bem na hora. E aí, a gente pensa na grandeza de Deus, na soberania de Deus, que fez uma logística para que aquela farinha chegasse 10 segundos depois que o menino tivesse orado. O menino orou, foi zombado e a farinha chegou. Imagina a cara dos irmãos. Imagina o que foi aquilo para a fé do menino. E isso deve ser comigo e contigo também. O nosso Deus, Ele é sim muito grande. Mas mesmo assim Ele está presente entre nós e Ele se preocupa com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Segundo, Jesus não apenas criou todas as coisas, mas continua sustentando toda a existência, visível quanto invisível, pela força do seu poder, inclusive sua vida, ainda quando menos pareça, não pereça, ainda quando menos pareça. Talvez você pense, acho que Deus esqueceu de mim. Deus não está preocupado com a situação que eu estou vivendo. Está. Entenda, e só está do jeito que está porque Ele ainda está sustentando, porque poderia estar pior. Na verdade, você já poderia ter sido desintegrado. A sua existência poderia já ter tido um fim, se não fosse a graça dele mantendo a sua vida. E entenda, o propósito que ele tem é torná-lo parecido com Jesus. Viver ao máximo não é aproveitar tudo que esse mundo nos oferece, mas desfrutar da presença do próprio Senhor Jesus nos dirigindo e capacitando em tudo o que fazemos. Isso sim é vida. Pessoas que não vêm para Jesus, pessoas que não se entregam a Jesus porque acreditam, se eu for para a igreja, e não é para a igreja que você precisa vir para Jesus, se eu for para a igreja, não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. Por quê? Porque a pessoa, enquanto ela não percebe quem Jesus é e o que Ele tem para nos dar, ela não consegue abrir mão das bolotas de porcos que o mundo está dando para ela, para desfrutar de um banquete que Jesus tem. Enquanto a gente não descobre quem Jesus é, nós não somos capazes de abrir mão das nossas misérias para poder receber o banquete que Jesus tem. Lembra da parábola da pérola de grande valor? Que um comerciante tinha várias pérolas pequenas, mas de repente ele encontrou aquela
pérola que todos queriam, a pérola de grande valor. O que ele fez? Ele foi e vendeu todas as pérolas pequenas e voltou correndo para comprar aquela pérola de grande valor. E a parábola nos ensina que se você quer ser realmente feliz, largue mão de tudo aquilo que você acha que realmente tem sentido na sua vida e que traz sentido para a sua vida, largue tudo isso e se apegue a Jesus, que você vai ver como sua vida terá muito mais sentido, muito mais significado, muito mais harmonia e paz do que você jamais poderia imaginar. Mas somente quando você abrir mão de tudo e entender que Jesus é melhor do que todas essas coisas. A última diz assim: quando Jesus for a última coisa que te restar, perceberá que Ele era tudo o que você necessitava. Às vezes Deus está tirando isso, está tirando aquilo, está tirando aquilo, está tirando, e você fala: Deus, onde você vai parar? Talvez as coisas que você tem, ou as coisas que preenchem o seu coração, que ocupam a sua mente, elas são tão impregnadas na sua vida, que isso não permite que você olhe para Jesus da forma como Ele realmente é. E você está perdendo tempo com tantas coisas, que o próprio Deus tem que começar a tirar uma a uma, para que você possa olhar para Jesus. E encontrar em Jesus a verdadeira razão e o sentido da sua vida. Talvez a situação que você esteja envolvida seja exatamente por isso. Você está se agarrando em coisas, em pérolas de pequeno valor, e a sua mão está ocupada, e você não pode receber a pérola de grande valor, que é o Senhor Jesus Cristo. Talvez seja isso que esteja acontecendo com a sua vida. Portanto, você tem existido ou vivido? Olhe para a sua vida, baseado naquilo que nós falamos hoje. Você tem existido ou vivido? Sua vida é marcada por esperança e alegria? Sua vida é repleta de paz e harmonia? Sua vida é cheia de significado e preenchida de gratidão a Deus? Ou você acha que ainda falta algo? Se eu tivesse isso, e pode ter certeza, quando você conquistar isso que você acha que falta para ser feliz, você vai perceber que vai faltar outra coisa. E quando você conquistar essa outra coisa, você vai perceber que vai faltar outra coisa. Mas quando você entender que a única coisa que você precisa é Jesus, aí, mesmo que você não tenha as outras coisas, você vai ser feliz. E mesmo que você receba as outras coisas, ela apenas vai ser um prazer momentâneo, mas o seu gozo, a sua alegria será o próprio Senhor Jesus. E é isso que João vai mostrar, tanto para judeus quanto gregos. E hoje mostra para mim e para você, que o que a gente precisa é de Jesus. Precisamos muito mais de Jesus, né, do que das coisas que Ele faz por nós. Mais extraordinário do que os grandes feitos de Jesus é a essência do seu ser. Jesus, Ele é mais do que eu e você precisamos. Com Ele você terá tudo aquilo que você necessitar e muito mais. Amém?